E se eu te falar que o Pennywise aparece várias vezes durante o filme It, só que no fundo da cena ou escondido, geralmente observando ali as crianças, e provavelmente você não percebeu quase nenhuma delas. Se você acha que a primeira vez que o Pennywise apareceu foi quando ele sequestra o Jordi nessa cena aqui, bom, você tá enganado, ele apareceu bem antes no início do filme. Basicamente é isso que a gente vai conferir aqui nesse vídeo, cenas, trechos que o Pennywise apareceu no fundo do filme e você nem sequer notou. Cena 1. Durante o início do filme, quando o Jordi vai descer pro alporão, ele escuta um barulho e a gente tem a impressão que o Pennywise vai aparecer durante vários takes ali no início do filme. Só que a primeira vez que o Pennywise aparece, na verdade, é quando o Jordi tá descendo as escadas. Você consegue ver em câmera lenta, vou dar uma pausa aqui, vou deixar uma foto, dos olhos brilhantes do Pennywise lá no fundo enquanto o Jordi tá descendo o porão. Então a primeira vez que o Pennywise aparece no filme, na verdade é nessa cena aqui, quando o Jordi tá descendo as escadas. E a gente consegue perceber que o Pennywise ele tem esse hábito de começar a stalkear as vítimas antes dele atacá-las. Isso acontece ao longo do filme durante várias cenas e vou mostrar com você a próxima. A próxima cena que o Pennywise aparece, se você assistir o filme você vai lembrar daquela senhora que conversa com Ben ali, enquanto ele tá ali olhando e folheando os livros. Então basicamente o Pennywise assume a forma daquela senhora e ele fica parado olhando para o Ben que nem um psicopata. Então vou deixar a foto da cena aqui, que é a thumbnail do vídeo. A gente vê o Pennywise lá parado olhando para ele com um sorriso bem macabro no rosto. A cena tá desfocada justamente pra você não perceber tanto isso, mas bom, eu percebi. E basicamente o Pennywise aparece outras vezes nessa mesma cena. A gente vê o balão vermelho lá no fundo passando. E uma outra parte que com certeza, eu tenho certeza que você não percebeu, foi nessa cena aqui. Na mesma cena que ele tá lá folheando os livros. Eu vou passar a cena por 2 segundos e eu vou deixar você procurar onde é que tá o Pennywise. Então eu vou passar a cena. 1, 2, achou? Não? Bom, vou lhe contar que parte o Pennywise aparece. Se você olhar quando o Ben começa a folhear, passa a foto de um grupo de crianças, que é esse grupo de crianças aqui. E bom, nesse grupo de crianças, lá no meio do grupo, a gente consegue observar uma imagem bem borrada ali do Pennywise. Então a câmera foca em uma coisa, foca ali na mão da criança, enquanto o Pennywise está no outro canto da tela. E isso acontece repetidas vezes. E aí, você achou? Ah, e uma observação, se você quer mais conteúdo sobre esse, sobre filme, curiosidades e coisas do tipo, se inscreve aqui no canal, eu vou trazer muitos vídeos sobre esse e talvez uma parte 2 desse vídeo, ou um outro vídeo mostrando as vezes que o Pennywise aparece no filme 2. Se você quer, se inscreve aí, deixa o like e me segue lá no Instagram, né? Custa nada. Você pode me dar sugestão por lá, né? Mas enfim, bora pro vídeo. A terceira cena que ele aparece, realmente tenho certeza que tipo ninguém percebeu isso daqui. É nessa cena, um pouco depois disso, quando o Clube dos Otários está lá conversando. Então quando eles começam a conversar, a gente consegue observar uma imagem ali no fundo, tipo um grafite ali pichado no fundo da cena. Bom, parece um carro, beleza. Todo mundo segue conversando, o filme segue normalmente, só que alguns takes depois, nessa mesma cena, nesse mesmo local, adivinha o que aparece lá na parede? Exatamente, Pennywise. Aparece ali um grafite de um palhaço e eu duvido que isso não tenha sido por acaso. A galera fala que, pô, isso foi um erro de gravação e tal. Você acha que a galera ia falar, pô, não, bora parar o filme aqui pra desenhar isso daqui? Não, certamente é tipo um easter egg, é o Pennywise ali. Como sempre, observando as vítimas sem que elas percebam. E aí, tá curtindo? Já deixou o like? Se inscreveu? Tá bom, parei de pedir isso. A quarta cena que o Pennywise aparece também é durante uma conversa entre o Clube dos Otários, onde eles ficam lá conversando e todos admitem que tem medo de alguma coisa. Nessa cena, no fundo a gente consegue ver um palhaço meio que olhando por eles ali e oferecendo uma bexiga. Só que alguns takes depois a gente percebe que aquele palhaço fica lá, paradão, que nem um psicopata, observando. E adivinha que é aquele novamente? Exatamente, Pennywise. Então ele aparece nessa cena também, lá no fundo, como sempre, stalkeando. Meio psicopata, não? A quinta cena que o Pennywise aparece é uma coisa que provavelmente vocês vão falar que tipo, ah, é óbvio, todo mundo viu, faz parte da cena. Mas lembram quando o Henry, esse pivetezinho aqui, ele começa a ser persuadido pelo Pennywise a matar o pai? Essa é a cena que o Pennywise aparece num programa de televisão. Então basicamente ele tá lá no programa de televisão e ele tenta persuadir o Henry para que ele mate o pai dele, que posteriormente ele termina fazendo. Só que nessa cena, uma coisa que vocês já perceberam é que esse mesmo programa passa várias vezes durante o filme. Na cena que o Ben tá saindo de casa lá com os amiguinhos, a mãe do Ben tá assistindo esse mesmo programa. E adivinha quem tá lá? Não dá pra ver muito bem, mas bom, é o mesmo programa, é basicamente a mesma cena. Não sei se foi por acaso, provavelmente foi de propósito também, eu acho. O que é que vocês acham? Comenta aí. Bom, esse mesmo programa de TV, ele aparece em outra cena quando a Beverly tá saindo de casa escondida do pai. Quando ela tá saindo, o pai dela tá meio que, tipo, dormindo ali no sofá assistindo alguma coisa e adivinha o que ele tá assistindo e quem provavelmente tá lá também, Pennywise. Essas foram algumas das cenas onde ele apareceu lá no fundo. Tem mais cenas sim desse filme ainda, mas não sei se vocês curtiram esse vídeo. Se curtiram, façam uma parte 2. Ou se quiserem, faça até um segundo vídeo mostrando as vezes que o Pennywise aparece no segundo filme. Espero que você tenha curtido, me segue lá no Instagram, se inscreve aqui no canal e até mais.